outro ponto importante, Herbert, é ativar a rede de contatos, é circular, é aparecer. Uma coisa interessante é que as pessoas hoje procuram emprego, mas ninguém quer trabalho. Então, muda esse pensamento, né? Procure trabalho e não emprego. As empresas contratam você, paga salário, FGTS, INSS, vale transporte, vale refeição, para você se encostar, para ficar recebendo salário, não, é para você trabalhar e dar um retorno para a empresa maior do que o custo que ela tem com você, não é verdade? Ainda mais que vai trabalhar na área de atendimento, você tem que lembrar que a empresa paga contador, paga fachada, paga propaganda, paga motorista, tem todos aqueles custos, e quem faz o dinheiro entrar são os funcionários que trabalham lá, através dos clientes, né? Por isso procure trabalho e não emprego. Procure trabalho. Tire essa palavra emprego da sua boca na hora da entrevista, principalmente. Outro ponto é planejar a busca do emprego. Tem que ter planejamento em tudo, né? Planejamento é importante em tudo. Aqui, para iniciar a gravação dessa aula, nós tivemos que fazer um planejamento. Planejamento. Brabo, viu? O planejamento é que vai dar a direção a você, né? Vai nortear o seu trabalho. Justamente. Para a gente dar essa aula gratuita, esse curso gratuito para você, a gente tem que fazer slide, tem que fazer estudo de material, fazer pesquisa na internet, viajar de uma cidade para outra, se juntar aqui nesse hotel para estar gravando essa aula para você, virando a madrugada, são 00:10. Então isso não está dando dinheiro para a gente. E você vai procurar um emprego e não quer nem ter esse esforço que a gente está tendo, não é verdade? É verdade, Herbert. E você que está desempregado, às vezes fica... Você já parou para pensar por que você está desempregado? Quais são os motivos do seu desemprego? Já parou para pensar nisso? Você tem que parar para pensar nisso. Então, primeira coisa a fazer, elimine as falhas. Fazer uma autoanálise para saber por que você está desempregado. Na certa você tem falhado em algumas coisas. E nós estamos aqui para ajudar você a corrigir essas falhas, né? E mudar a estratégia. A estratégia de ter uma melhor qualificação, a estratégia de procurar emprego nos lugares certos, de fazer um currículo que seja chamativo, a estratégia de ter um bom comportamento, um bom marketing pessoal, se apresentar melhor na entrevista. A gente vai falar sobre entrevista e você vai ver que não só você, como algumas pessoas que você conhece, já deve ter perdido em muitas entrevistas por bobagem, por besteira, pequenos detalhes, ou grandes detalhes que fazem grandes diferenças, né? Então, a gente vai dar estratégia. Estamos falando de planejamento. Isso. As coisas não acontecem por acaso. Correto. Você não vai fazer um currículo ao acaso, você não vai para uma entrevista de emprego ao acaso, fazer um curso jeito. Por acaso. A gente tem mais de 13, 14 cursos profissionalizantes gratuitos que estamos disponibilizando no site. E você tem que saber até qual é o curso que você quer fazer. Por exemplo, Márcio, rapidinho, vou chamar a atenção de você de uma coisa. Você, por exemplo, é uma pessoa tímida ou uma pessoa desinibida? Se você é uma pessoa tímida, você não pode fazer curso, por exemplo, para ser recepcionista, vendedor, atendente. Você tem que fazer um curso de secretariado, de auxiliar de escritório, né? Um curso onde você vai trabalhar com papel e não com pessoas. Você é uma pessoa desinibida, comunicativa. Não tem nada a ver você fazer um curso de secretariado, auxiliar de escritório e ficar trancado numa sala com computador. Você vai ter que fazer um curso para se qualificar e trabalhar atendendo pessoas. Você vai se destacar mais, porque a área que você mais tem a ver, né? Então, isso é planejamento. E o Herbert sabe o que está falando, porque tem quantos anos que você já trabalha com cursos, Herbert? 13 anos ensinando, dando aula. A gente, né, mas também é professor, a gente já tem mais de 120 mil alunos na Bahia. Desde 2002 dando aula. A gente já teve escolas, várias escolas. Hoje nós temos um projeto, né, vou comentar aqui, mas não é o foco, um projeto chamado Cidadania Já, que é um projeto de cursos presenciais. E nós temos hoje 26 escolas aqui na Bahia, né? Só que a gente teve essa ideia, Deus deu direção, a gente teve a ideia de criar um site de qualificação gratuita, chamada qualificaçãogratuita.com.br, onde você do Brasil todo e do mundo vai poder fazer todos os cursos presenciais que nós damos online, de graça e com certificado. Baixe na apostila para estudar. Então, por quê? Porque a gente pensou em expandir o projeto, né? E aí eu me juntei com o Márcio, com mais a Graziella, com mais a professora Leonice, com mais o Luciano, que é o dono da Speed, e vários outros parceiros que nós temos, para a gente poder expandir esse trabalho, porque o negócio é complicado, mas a gente está fazendo tudo em cima de um planejamento e de uma vontade de realizar um sonho. Então esse emprego que você vai procurar, que na verdade é um trabalho, tem que ser uma satisfação para a sua vida, né? Isso mesmo. Tem que ser uma satisfação. Vocês sabem o que é marketing pessoal? Fala aí, irmão. Marketing pessoal é você destacar para a empresa
as suas qualidades, as vantagens que a empresa terá com a sua presença no quadro de funcionários. Nós teremos uma aula específica sobre isso. Sobre A marketing gente vai pessoal. falar aqui por alto. Como é que você trabalha esse marketing pessoal, o seu marketing pessoal? Falar de ética trabalhista, etiqueta profissional. A gente vai apresentar esse curso depois para você, a parte. Isso tem a ver com estratégia. Sim, estratégia. Marketing pessoal é uma estratégia. Se o currículo é um panfleto, você é um produto. E esse produto precisa ter uma embalagem bem apresentada, um nome, um slogan chamativa, cor chamativa. Marketing pessoal é você conseguir fazer propaganda pessoal. Se vender. Se vender. No bom sentido. No bom sentido, pelo amor de Deus, viu? Se vender no bom sentido. Afinal de contas, você é um produto, né? Importante também é você pesquisar empresas nas quais existem oportunidades. Né? Entre em contato com essas empresas. Sim, sim. E aí, possivelmente, você vai enviar um currículo. Porque, Herbert, a indicação de alguém, um conhecido que já trabalha numa empresa, ela é importante também, né? Desde que você tenha qualificação, ou que busque a qualificação conosco. Porque quando uma pessoa indica uma outra pessoa que não é qualificada, não está preparada, essa pessoa está se queimando. Porque está indicando uma pessoa incapacitada para trabalhar. Mas ao mesmo tempo, né, segundo algumas pesquisas, alguns levantamentos, a pessoa ser indicada por outra, alguém que já trabalha na empresa que indica você, por exemplo, é uma das formas mais eficazes de alguém ser contratado. Principalmente porque assim, vamos supor, pare para pensar, eu e o Márcio temos uma empresa. Aí a gente está procurando uma pessoa, um exemplo, para atender o telefonema dos alunos do Brasil todo, que vai começar a ligar agora para saber informações sobre os cursos. Aí a gente tem um laço de amizade, um network, um laço de pessoas que a gente conhece e que a gente confia. Algumas pessoas dessas aí a gente confia. Você acha que é melhor eu botar um anúncio no Classificados, procurar pessoas que eu nunca vi na vida? Pode ser ladrão, pode ser assaltante, pode ser criminoso, pode ser pessoas que usem drogas, podem ser pessoas com caráter duvidoso, ou eu vou procurar alguém e falar assim, olha, me dê uma pessoa sua de confiança, aí eu chego pro outro, me passa uma pessoa sua de confiança para fazer uma entrevista, por quê? Porque eu já estou me resguardando de problema lá na frente. Então, esse quem indica vale muito, mas muitas vezes a gente pede e fala assim, para isso aí que você quer, para ser uma boa atendente, para tá atendendo telefonemas congestionados, que muita gente vai ligar e tal, eu não conheço. E aí, quando você procura no meio conhecido alguém para ser indicado e você não acha, aí você vai para uma agência de emprego, você vai para um classificado, você vai procurar de várias formas, né? Vai no Sim, vai no Sim, e procurar um profissional para ocupar aquela vaga que você precisa. Mas geralmente se procura mais alguma indicação. É por isso que é importante você cuidar, você ter sua rede de contatos. E bem relacionada, para ninguém falar mal de você. Aquele ditado de, falem mal de mim, mas falem... Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não existe não, viu? É melhor que ninguém fale mal de você. Outra coisa, quando você for recrutado, procure atender a todas as empresas, porque às vezes você manda currículo para várias empresas, buscando atender várias vagas, e você, de repente, é chamado para uma entrevista por mais de uma empresa. Isso. Então, assim, não menospreze. Tem que dar satisfação. Pelo menos você tem que dar uma resposta. Ainda que você não vá para a entrevista, você tem que dar um retorno para essa empresa. Ou ir participar da entrevista e dizer, olha, eu já fui na entrevista de uma outra, estou esperando ser chamado, eu vim aqui para ver qual é a sua proposta, ver de repente é mais promissor. Nunca chego para a empresa e falo assim, eu quero ver se sua proposta é melhor do que a outra. Não, eu quero ver se com sua proposta eu vou crescer mais do que na outra. O que você tem para mim é mais promissor, é mais trabalho, é mais possibilidade de crescimento. Não vai dizer assim, eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Não, não vai por aí não. Porque às vezes você vai ganhar até bem em um lugar, mas você vai ser tratado como escravo. E não tem possibilidade de crescer para lugar nenhum. E às vezes você vai para a empresa, começa ganhando pouco, mas você vai ter um trabalho decente, com respeito, no meio de pessoas bacanas e que você vai crescer lá dentro, né? E aquele ditado, né? O mundo dá voltas. Você não pode desprezar um convite de uma empresa para uma entrevista, achando que, por exemplo, já está tudo certo com a outra. Não. É bom você ter essa autoconfiança, Claro. mas não desprezando as demais empresas. É bom ter até para manter um relacionamento inicial com essa empresa, um contato inicial. Vamos falar da entrevista lá na frente, em outras aulas, mas é importante você estudar e treinar para a entrevista de emprego, né? E você tem que encarar cada entrevista como se fosse a primeira. Com certeza. E mesmo que você não tenha sucesso nessas primeiras, você não deve desistir. Achar que entrevista não é para você,
que você não vai se dar bem em nenhuma entrevista porque não se deu bem nessa ou naquela outra. Cada entrevista é uma aprendizagem. E uma oportunidade. E uma oportunidade. E nós vamos falar muito para vocês. Vamos ter também uma aula específica sobre entrevista. Sim. Uma aula bem dinâmica. Muito legal. Né? E vamos ter exemplos práticos, né? Práticos. E vocês vão ver como se comportar numa entrevista de emprego e como não se comportar numa entrevista de emprego. Ok, gente? Ainda falando sobre essa preparação para você encarar o mercado de trabalho, é importante você mudar os seus hábitos, né? A gente fica muito preso aos nossos hábitos, então é importante você, de repente, a maus hábitos, né? Aprenda a se desgrudar, se descolar desses maus hábitos e principalmente refletindo no seu linguajar, nas palavras que você usa no dia a dia, né? Que até parecem agradáveis em determinados ambientes, na sua casa, né? Mas num ambiente de empresa, no ambiente de trabalho, né? Num ambiente de uma entrevista, que é um ambiente sério, formal, não fica bem às vezes. Eu sempre falo que, vamos supor, você não tem muito vício de linguagem. Se você, nem palavreado, nem boca suja, mas se você passar 2, 3 dias do lado de um amigo, um novo amigo que xinga muito, você vai começar a xingar sem perceber. A mesma coisa, se você anda com pessoas que têm maus hábitos, com muita gíria, muito palavreado, ou maus hábitos de se comportar, de se vestir, você vai acabar aprendendo com aquela pessoa ou imitando. E eu às vezes, uso até um exemplo bíblico para falar, né? Que você pode ser o sal, que salga tudo, aonde você chega você salga tudo, ou você pode ser o chuchu. O chuchu é aquele que pega o sabor de tudo. Se você botar um chuchu com frango, ele vai ter gosto de frango. Se você botar com camarão, vai ter gosto de camarão. E tem gente que é assim, aonde ela chega, ela vai absorvendo dos outros todos os hábitos, os bons e os ruins. Então você tem que ter uma personalidade um pouco forte. Como assim? Eu tenho essas qualidades e não vou perder. E eu tenho esses maus hábitos, vou tirar e não vou pegar mau hábito de ninguém. É uma questão de consciência, né? De aprendizado, tudo isso. Você tem o hábito de refletir e parar para refletir nas palavras que você usa no dia a dia? Por exemplo, frases como pessoas que se lamentam, né? Que se fazem de vítimas. Ó céu, como é que é o negócio? Da hiena, né? Hiena, ó céu, ó dia. Então, frases, por exemplo, Herbert, como está tudo errado. Frases negativas. Não vai dar certo. Sou sempre prejudicado. Não vou dar em lugar nenhum. Coitadinho, nada está bom. Então, reflita. É importante você refletir nesse seu pensamento, não só no que você fala, mas no que você pensa, né? E volta para uma das primeiras regras que a gente disse hoje, seja positivo. Seja positivo. Então a gente está reforçando o seja positivo com o não seja negativo. Justamente. Né? Então, porque quando você fala quando você fala, você cria uma concordância interna, interior em você, sem perceber. Justamente. E você passa a acreditar naquilo e viver aquela realidade. Você se vê como um coitado, uma vítima, alguém inútil, alguém que não tem capacidade, e todo mundo tem capacidade. Mas você precisa mudar, você precisa buscar, você precisa se qualificar. É a questão da fé. Eu estou falando fé de uma maneira racional, não é emocional nem religiosa. Se você tem fé de ser aquilo, você vai ser aquilo. Se você sabe onde quer chegar, você vai chegar. Se você não sabe onde quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você tem fé de que não vai chegar em lugar nenhum. Se você tem fé de que é uma pessoa boa e que todo mundo vai gostar de você, isso vai acontecer, porque você tem fé que aquilo ali vai acontecer. A fé é em você, eu falo. Mas se você tem fé que não vai chegar em lugar nenhum, que você não é nada, que as pessoas desconfiam de você, que não te valorizam, é isso que vai acontecer, porque a sua fé vai dar nisso, né? O Henry Ford, que foi o grande empreendedor, né, que desenvolveu o automóvel, ele tem uma frase que ele dizia: ou você pensa que pode, ou você pensa que não pode. De qualquer forma, você está certo. Então, se você pensa positivo, que você pode, você vai conseguir. É isso aí. Se você pensa de maneira derrotista, que você não consegue, de fato, você não vai conseguir. Você está crendo nisso, né? Uhum. Então, a partir do momento que você pensa positivo, você interioriza esse sentimento. Você passa a agir positivamente, pensando positivamente, né? E tem um sentimento de capacidade e de competência. Você vê que você é capaz, você tem competência. E aqui conosco você vai simplesmente desenvolver essas competências. Você tem que ajudar. Você vai fazer o curso de marketing pessoal com a gente para você aprender a incorporar em você
essa atitude positiva. A gente tem uma palestra chamada Atitude Diferente Muda Tudo, que a gente também vai gravar para você, e você vai entender como você vai mudar a sua vida através de atitude, que uma atitude diferente muda tudo. É verdade, gente. Existe na neurolinguística, não vou explicar o que é neurolinguística, não vem ao caso, mas existe uma estratégia chamada estratégia neurolinguística, que é a regra dos porquês, né? E é bom para a gente refletir sobre cada afirmação ou argumentação. Então, por exemplo, você está desempregado? Essa pergunta, você está desempregado?